Boa tarde a todos. Passamos à ordem do dia. Reaberta a sessão. Votação da redação final do projeto de conversão em lei de medida provisória PLC 237/2021. Autor, Comissão de Finanças e Tributação. Altera o artigo 6º da Lei 18.094 de 2021, que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidades de terapia intensiva, UTIs, não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 238 de 2021, autor Governo do Estado, dispõe sobre o ressarcimento a hospitais prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde SUS de despesas extraordinárias realizadas com vistas ao enfrentamento do agravamento no estado da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 239 de 2021, autor Governo do Estado, altera, ementa e o artigo 1º da Lei 17.939 de 2020, que suspende até o dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidade no âmbito das gestões estadual e municipais, bem como da política hospitalar catarinense, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 241/2021, autor Governo do Estado, autoriza a prorrogação excepcional dos contratos dos integrantes do Serviço Auxiliar Temporário da Polícia Militar no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Ivanatos. Senhor presidente, antes de entrar na pedidos de informações, eu queria discutir com Vossa Excelência, porque a gente tem tempo, essas reuniões, 2 horas da tarde, eu não sei como faz uma reunião com o secretário, aqui, o secretário, a Casa Civil, o secretário vem à Assembleia, para o plenarinho, 2 horas da tarde, pleno horário de sessão legislativa. A sessão é suspensa porque os deputados foram participar do evento, o plenário ficou vazio, ficou só o presidente da casa aí, o vice-presidente sentado, sem nenhum deputado presente no plenário. Os deputados perderam a inscrição da fala partidária, porque a sessão foi suspensa. Me permite, só para concluir, senhor presidente. Porque a sessão foi suspensa por falta de quórum. Mais 30 segundos, deputado. Então, eu gostaria de pedir imensamente a Vossa Excelência que a Assembleia Legislativa não se curvasse aos desejos do governo e que o plenário da Assembleia tivesse acima de qualquer outra coisa. E os horários destinados às atividades parlamentares sejam destinados aos deputados. E eu considerei uma afronta, quero registrar aqui para que todos ouçam e que Vossa Excelência possa também falar, marcar um horário que é o horário do expediente da Assembleia Legislativa para receber o governo aqui. E também queria pedir Mais 30 segundos, deputado. A realização de uma audiência de líderes, para a gente poder conversar sobre alguns outros assuntos que permitam maior entrega da atividade parlamentar aqui na casa. A gente está
encontrando algumas dificuldades. Se Vossa Excelência estiver e entender necessário a gente fazer uma reunião de líderes o mais breve possível para acertar alguns pontos que a gente entende que são necessários para fluir melhor os nossos serviços aqui. De qualquer forma, eu queria que você recebesse isso como uma crítica construtiva. Muito obrigado. Ok, deputado Ivan Natos, vossa questão de ordem. Primeira, saliento a Vossa Excelência de que não se trata de uma vinda do governo à Assembleia para conversar com parlamentares. Era uma audiência com o presidente para entrega de matérias para a presidência. O que a presidência fez foi um comunicado aos líderes de que estaria recebendo naquele horário projetos do governo do Estado de Santa Catarina. Eu fiz no plenarinho porque o gabinete não oferece as medidas de segurança necessárias conforme determina a vigilância, mas é um ato de presidência e não um ato de plenário, só para informar Vossa Excelência. Quanto ao a segunda questão que Vossa Excelência levanta, sim, devemos fazer nos próximos dias uma reunião de líderes para ajustar alguns encaminhamentos aqui da Casa, mas só saliento que o primeiro não foi nenhum ato dos deputados, mas sim uma visita de órgãos do governo, secretarias, no caso, à presidência da Casa. Pedidos de informação. Pedido de informação 394, autor deputada Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da disponibilização de psicólogo na rede pública de educação básica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 395, autor deputado Nazareno Martins, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da conclusão da pavimentação da rodovia SC 110, no trecho que liga o município de Imbuia à rodovia SC 350 em Ilha Grande e Tuporanga. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 396, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca do projeto de restauração da rodovia SC 360 entre os municípios de Lebon Regis e Santa Cecília. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 397, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca do projeto de restauração da rodovia estadual SC 120 entre os municípios de Curitibanos e Lebon Regis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 398, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações atualizadas acerca do início das obras para a recuperação da pavimentação da rodovia estadual SC 283, trecho entre os municípios de Palmitos e Mondaí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 399, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do imóvel com endereço na Avenida Luiz Boate Piazza, número 1302. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 374, autor deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Associação Vida Ativa São José pela passagem dos seus 15 anos de atividade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 375, autor deputada Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Rádio Eldorado pela passagem dos seus 75 anos de atividade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 376, autor deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o prefeito do município de Uruçanga pelos 143 anos de fundação do referido município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 377, autor deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o presidente da Associação Trevisani del Mondo Sessione de Uruçanga pela passagem dos 143 anos da chegada dos imigrantes italianos no município de Uruçanga. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 378, autor deputado João Amin, cumprimentando a radiodifusora do município de São Joaquim pela passagem do seu aniversário de 58 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 379, autor deputado João Amin, cumprimentando a empresa Juglis Divs
por ter sido premiada na 9ª edição do Prêmio Green Please the Work. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 380, autor deputado Sérgio Mota, cumprimentando o soldado Andrei Miranda pelo ato de bravura ao prestar socorro à vítima de um acidente no município de São José. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 381, autor deputado Sérgio Mota, cumprimentando o Centro Sênior DAI pelo relevante trabalho realizado em prol dos idosos do município de Itajaí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 382, autor deputado Jerry Comper, cumprimentando o sargento Wigand Staronski pelos seus 40 anos de trabalhos prestados junto à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 383, autor deputado Jessé Lopes, cumprimentando os batalhões da Polícia Militar de São Ludiero e Braço do Norte, bem como o batalhão do Corpo de Bombeiros de São Ludiero, pelo ato heróico no salvamento da vida de uma cidadã que se afogava no rio Braço do Norte. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 384, autor deputado Jessé Lopes, apelando ao governador do Estado que oriente internamente a Polícia Militar para que evite realizar apreensões veiculares em razão de atraso no pagamento do IPVA 2020 e 2021. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 385, autor deputado Volney Weber, cumprimentando diversos policiais militares e bombeiros pelo salvamento de vítima de tentativa de suicídio no município de São Ludiero. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 832, 851, 855 e 857 a 883. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1118 e 1120 a 1144. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente. A palavra deputado Moacir Sopelsa. Quero agradecer Vossa Excelência, senhor presidente, e também pedir a compreensão de quem já está inscrito para usar a palavra nas breves comunicações. Mas eu queria fazer um registro, senhores deputados, senhora deputada Marlene, da alegria de ver de volta aqui no plenário desta casa o nosso deputado Júlio Garcia, ex-presidente deste parlamento, por 2 vezes, deputado Júlio, conselheiro do Tribunal de Contas, presidente daquela casa, e que volta hoje, depois de um afastamento que eu acredito nunca devia ter acontecido. Mas o tempo vai fazer julgar isso. Que o senhor seja bem-vindo e quero lhe dizer que o senhor, para nós aqui, é um grande líder, uma pessoa que congrega, uma pessoa que faz com que esse parlamento se una cada vez mais e se fortaleça. Feito o registro, deputado Moacir Sopelsa. Agora sim, em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Volney Weber. Deputado Jessé Lopes. Presidente, caros colegas, desde o ano passado já eu venho denunciando, falando das questões do Porto de São Francisco do Sul, incansavelmente. É um porto que é assaltado há 18 anos e ninguém faz nada. Ninguém faz absolutamente nada. A própria ANTAC já emitiu nota de que há irregularidade. O Tribunal de Contas e até a antiga presidente da SIDASC já emitiu nota de que há irregularidade no Porto de São Francisco do Sul com relação ao monopólio. E a SCEPAR já recebeu uma notificação no dia 2 de fevereiro de 2021 para resolver o problema que acontece lá há 18 anos.
Um roubo que acontece há 18 anos lá, de um monopólio que prejudica os agricultores daquela região. E está aqui, eu vou ler. Tribunal de Contas pede para que a SCPAR assine num prazo de 120 dias com relação ao regimento interno do Tribunal de Contas para o diretor-presidente da SCPAR, que disponibilize dos armazéns 01 e 02, terminal graneleiro público, a todos, não é para alguns ou para um, é para todos os interessados na sua utilização, por meio do estabelecimento de regras que contemplem condições de generalidade e isonomia. Não é mais para um ou menos para outro, é isonomia, é para todos e com isonomia. Tribunal de Contas, deu 120 dias, eu estou falando desde o ano passado, deu 120 dias para a SCPAR regularizar esse crime que acontece no Porto de São Francisco do Sul. Eu tenho uma CPI aqui que foi arquivado para falar disso aqui, ó. Tribunal de Contas mandou a SCPAR regularizar o problema que eu quero investigar através da CPI, que foi arquivado aqui na Assembleia Legislativa. O que acontece é o seguinte, senhores, para burlar, para dizer que estão fazendo alguma coisa, eles estão fazendo um credenciamento, uma licitação disfarçado de credenciamento. Por que eu digo que é disfarçado? Porque a SCPAR só pode fazer credenciamento, ou seja, a empresa está interessada em usar o silo, ele se credencia e vai utilizar o silo porque é público. Uma licitação, tu seleciona quem que pode usar ou não, e isso a SCPAR não pode fazer. Isso ela é proibida de fazer. E agora ela tentou, e foi barrado pelo tribunal, ela tentou fazer exatamente isso, um credenciamento, uma licitação disfarçada de credenciamento. E quem que ganhou? Quem que ganhou? As mesmas de sempre. A Litoral e a Sonho. E a gente não consegue enxergar onde que está a tendência de quem está hoje no SCPAR. Moisés não fez nada, a Daniela muito menos, não sei o que veio fazer no governo, porque eu fui lá levar para ela esse problema, isso aqui se resolve sem orçamento, só tendo interesse, caneteando, não fez nada, e o crime continua. E tentaram mais uma vez, barrado pelo Tribunal de Contas, favorecer as mesmas de sempre. E o mais interessante, a Litoral ficou com 80% da capacidade do uso dos silos, que é a mesma, é a chefe maior, e a Sonho, que supostamente é ligada a essa empresa, tem indícios disso, ficou com 20%. De 5 empresas que participaram de um credenciamento falsificado, porque as 5 deveriam ser credenciadas, apenas 2 foram credenciadas. As 2 que tinham os requisitos mínimos para poder utilizar o porto, o que é uma grande mentira. Todos têm o direito de utilizar. E por que a Sonho, essa empresa aqui, se submeteu a utilizar apenas 20% e a Litoral 80%, se elas tinham as mesmas condições? Por que não 50-50? Por que ela aceitou 20%? Que acordo foi feito? Que benefício ganhou? Por quê? Eu não sou contra privatizações, são empresas privadas, mas ou tu faz a privatização, ou você usa o silo público para o público, porque dessa forma aqui há favorecimentos, porque para eles conquistarem a utilização do silo dessa forma aqui, só eles, isso aqui é porque há um favorecimento a eles, um favorecimento ilícito. Isso é um crime que acontece há 18 anos. Então privatiza para que não há apadrinhamento, ou então resolva-se o problema que o Tribunal de Contas já mandou resolver.
E nós dormimos aqui na Assembleia, porque eu já troquei uma CPI falando disso aqui e arquivaram. Então, o crime que acontece no Porto de São Francisco, agora o Tribunal de Contas mandou resolver, eles estão tentando burlar mais uma vez, e nós dormimos no ponto. E eu estou aqui falando desde o ano passado, algo que já acontece há 18 anos no Porto de São Francisco do Sul. Espero que isso possa ser resolvido, e eu estou trazendo para plenário o requerimento, porque eu não aceito que isso seja arquivado, porque eu quero ir a fundo, eu quero descobrir quem são os responsáveis por patrocinar esse tipo de crime lá no Porto de São Francisco do Sul, que faz os agricultores a terem que vender por preço de banana o seu produto para os chefões lá desse crime organizado aqui. E eu não posso aceitar isso. O silo é público, é do público, e quem quiser usar tem que ter o direito de usar. Está aqui, Tribunal de Contas, falando para que seja resolvido e que dê a isonomia para todas as empresas interessadas em se credenciar para utilizar o silo público. Público. Obrigado, presidente. Próximos 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, falar da notícia do dia, né? A notícia do dia, e que passasse ali o vídeo que a gente disponibilizou para mostrar para os colegas deputados aí a notícia do dia, né? Catarina, Carlos Moisés, senador Alessandro Vieira, 655, e ele também pede da vice-governadora Daniela. Presidente, só um esclarecimento até mesmo. Todos esses governadores tiveram operação da Polícia Federal, não é isso? Sim. Aqueles que aprovam permanecem como estão, aprovado. Governador. Então, senhores, falei durante o processo de impeachment que o governador seria convocado para depor na CPI do Covid, Congresso Nacional, para fazer Santa Catarina passar vexame novamente. Está aí. O governador não veio na CPI aqui da Assembleia, mas vai lá no Congresso Nacional envergonhar os catarinenses, explicar onde estão os 33 milhões de reais, que é a pergunta que faz Santa Catarina. Vou colocar a imagem 1 aí. A imagem do Diário Catarinense de hoje. A imagem do Diário Catarinense de hoje mostra que o governador Carlos Moisés não vai se livrar, e não se livrou dessa questão dos 33 milhões de reais dos respiradores. Não se livrou e não vai se livrar. Porque semana que vem tem o Conselho do Ministério Público. E o Conselho do Ministério Público, obrigado, Conselho do Ministério Público vai se reunir com relação a ajuizamento da ação contra o governador Carlos Moisés pelo prejuízo de 33 milhões de reais. E essa história não acabou e não vai acabar. E eu queria avisar quem salvou o governador Moisés, o time que salvou Moisés aqui na Assembleia, que o Moisés é mais ou menos como na infância, aquele menino que era o dono da bola. Quando eu era pequeno, a gente não tinha bola. A gente brincava com bola de meia, brincava com bola de isopor, não tinha bola de couro. Aí, de repente, lá no bairro, chegava um menino com uma bola de couro. Corria todo mundo lá para a casa daquele menino, convidar ele para jogar, porque ele era o dono da bola. Então, todo mundo vivia em volta dele porque ele era o dono da bola. Sem a bola, não tinha como jogar. O Moisés é a bola. O governador Moisés é a bola. Todo mundo está com ele porque ele é o dono da bola, mas ninguém convida para a festa de aniversário. Ninguém convida para uma fotografia. Porque tem deputado
que janta com o governador, mas não põe foto na rede social, não, meu irmão. Governadores, deputado aqui, gente aqui que tira foto, que vai com o governador, mas não tira foto. O governador só é o dono da bola. Ninguém quer tirar foto com ele. Ninguém quer ir numa festa com ele. Ninguém quer aparecer do lado. Aparece. Quando tiver um monte em volta. Agora, sozinho, ninguém quer. E aí, o governador acha que acabou a história dos 33 milhões de reais e não vai acabar. E quem salvou ele se prepara. Quem salvou ele se prepara, porque não vai acabar para eles também. Vão explicar até a eleição do ano que vem por que salvaram o cara que permitiu que desviassem os 33 milhões de reais. Vão explicar por que 5 desembargadores disseram que ele é culpado e eles disseram que não é. Os catarinenses sabem que isso não foi por amor. Foi porque ele é o dono da bola. Ele tem a bola. E aí, todo mundo quer brincar com ele porque ele é o dono da bola. Agora, o dia que ele não tiver mais a bola, ninguém chega perto dele. Então, senhores, a imagem 2, por favor. Vamos explicar o que fizeram com os 12 aí para Santa Catarina. Vamos explicar o que fizeram, né? Com o dinheiro que veio para Santa Catarina para o combate ao Covid. Mas especificamente vai lá para a CPI explicar onde é que estão os 33 milhões de reais. E a turma que salvou ele vai junto com ele lá para Brasília para sair na foto. Obrigado. Só um minuto, deputado. É o dono da bola. Todo mundo chega perto porque ele é o dono da bola. Mas na festa de aniversário ninguém vai aparecer. Não vai morrer. Não dá para tirar. Sabe? Enquanto ele tiver a bola, governador, enquanto o senhor tiver a bola, eles vão estar perto do senhor. Com o tempo a bola vai murchando. Vai murchando. E a hora que eles tiverem que a bolinha do senhor está murcha, eles não vão convidar mais o senhor para jogar bola. E Santa Catarina continua passando vexame. E as manchetes são nesse sentido, né? Onde estão os 33 milhões de reais? Então, queria parabenizar o senador Jorginho Melo por ter convocado o governador Carlos Moisés, porque cumpre o seu papel de senador da República. O PL cumpriu o seu papel aqui na Assembleia, no roubo dos 33 milhões de reais, e lá no Senado Federal a gente chama o dono da bola para dar explicação. E para encerrar, passar uma parte para o deputado, esse artigo aqui, ó, escrito pelo governador Moisés, logo após o impeachment, que acho que enganou alguém, né? Que foi absolvido. O processo foi arquivado porque a política permitiu que arquivasse, e nós temos que respeitar isso, faz parte. Faz parte do processo político. O impeachment é um processo político. E a gente tem que respeitar o resultado do processo político. Mas nós não vamos esquecer que os 5 desembargadores disseram que ele é culpado. Isso a gente não pode fazer esquecer. E o governador escreveu esse artigo aqui, e o Prisco, meu querido Prisco, publicou aqui o artigo do governador, dizendo que o erro foi reparado. O artigo, o erro foi reparado. Cara pálida, dono da bola. Onde é que o erro foi reparado se os 33 milhões de reais sumiram e não apareceram ainda? Como o erro foi reparado, governador? Prisco, como o erro foi reparado
se os 33 milhões desapareceram, roubaram. E o tribunal disse que o senhor é culpado. E o tempo vai mostrando aí no futuro. Quem absolveu Moisés vai dar explicação. Não adianta mandar o áudio aqui para o meu WhatsApp, a turma me enchendo o saco, aqui no WhatsApp, me enchendo o saco porque botaram Moisés de volta no governo. Eu não faço parte desse processo. Não faço. Uma pena aqui, eu queria mostrar alguns áudios que eu recebi para você, mas eu tenho tempo. Vou falar disso durante muito tempo. Deputado Lima. Liga o som. Eu tenho um áudio aqui, porque as pessoas me perguntam sobre o que vão fazer com o cara, papapá, me culpando. Eu não tenho nada com isso aí, não. Eu não tenho nada com isso. Quem tem a explicar isso daí, pode pedir o número de telefone que a gente manda. Agora, os áudios que a gente recebe aqui pela rede social, perguntando, ó. Doutor Ivan, eu não estou culpando o senhor é um baita de um advogado, um baita de um deputado, né? E agora, esses bandidos desses deputados que votaram primeiro contra o Moisés e agora votaram a favor, eles sabem que eles não vão ganhar mais as eleições. Trinta segundos para concluir, deputado. A gente fala com raiva, manda áudio, me enche, me pergunta, e eu não posso fazer nada. A política é assim mesmo. Mas quem votou para absolver o Moisés vai ter que dar explicação. Se não for agora, vai ser durante a eleição. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Não quis interromper o deputado Ivan para que ele usasse o seu tempo na íntegra ali. Um discurso muito semelhante ao que fiz anteriormente na tribuna. Primeiro, deputado Ivan Nats, quero dizer para Vossa Excelência que aqueles que estão lá em Brasília agora fazendo parte dessa CPI do Covid deveriam ter assistido a nossa CPI aqui. A diferença é gritante do que é uma comissão parlamentar de inquérito, teve começo, meio e fim, teve conclusão, e graças muito ao trabalho de Vossa Excelência ali na relatoria, eu acredito que ali nós fizemos escola em Santa Catarina, muito diferente daquele espetáculo grotesco mesmo do que apresentam lá em Brasília. E bem disse o senhor, eu quero ver, é convidado para jogar bola, pois é o dono da bola. Eu quero ver quem que é o machão, quem que é o cara, o sujeito homem, que abraça o governador, põe o dedo no peito dele, tira uma foto e posta escrito embaixo: esse é meu governador. Faz reunião à noite, 30 segundos, deputado. Faz reunião à noite, faz reunião escondido, vai ter com ele, fazer entregas, mas quando está no coletivo, no meio da galera, eu quero uma foto, eu salvei esse cara, coloco o dedo no peito dele e posto uma foto escrito: esse aqui é meu governador. Quero ver quem que é o machão que vai fazer isso ainda aí. Explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Maurício Skudilark. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Felipe Estevão. Só quero corroborar aqui com a fala dos pares. Acho que a pior sensação é a impunidade, deputado Ivan. A impunidade. Saber que 33 milhões se esvairiram dos cofres públicos e que ficou assim. Até quando o catarinense vai se prostrar? Né, como bem falaram, na parte técnica condena, então na articulação política se salva. Mas a pior sensação que fica é essa da impunidade. O crime compensa. 33 milhões até hoje, não chegamos a um consenso. Quem é o culpado? A população catarinense, por onde a gente anda, eu vejo essa insatisfação, essa tristeza no coração das pessoas, pela impunidade. Ninguém foi responsabilizado, todos saíram pela tangente, até agora ninguém. Então eu fiquei feliz quando a CPI, mostrando responsabilidade, foi para uma nova etapa, ou seja, tem que se responsabilizar alguém. O povo catarinense não quer que esse ato fique impune, para que não haja outros casos como esse. Obrigado, presidente. Deputado Maurício Skudilark. Obrigado, senhor presidente. Primeira manifestação que eu queria fazer é a alegria de ver no plenário novamente o deputado Júlio Garcia, uma pessoa que eu tenho admiração, respeito, um líder, uma pessoa coerente, respeitosa.
e que para mim é muita alegria realmente reencontrá-lo aqui no plenário. Então, quero deixar ao deputado Júlio Garcia meu abraço, meu reconhecimento, e ganha muito o parlamento catarinense com a presença de Vossa Excelência aqui no nosso plenário. Segunda questão que eu quero registrar, senhor presidente, é com referência a 163, a BR-163 no extremo oeste. E nós temos que cobrar do governo federal uma providência com referência ao 163. Hoje, durante a madrugada, nós tivemos 2 acidentes na parte sul da BR-163, um com 5 vítimas, um com 4 vítimas fatais e o segundo com totalizando 5 vítimas fatais na BR-163. Não se admite a situação de abandono daquela rodovia. Queria que a técnica soltasse um vídeo, porque eu senti que a população também está se indignando. A situação da BR-163 é de calamidade total, de descaso total. E a população hoje pegou uma parte da rodovia, colocou esse SOS BR-163, toda semana acidentes pela situação lastimável da rodovia. E até eu vou pedir ao colega deputado Gessé, porque nós temos grupos bolsonaristas muito fortes em Santa Catarina. O presidente Bolsonaro tem uma aprovação muito grande e o descaso do governo federal com Santa Catarina é exatamente proporcional ao apoio. O apoio é grande e o descaso é grande do governo federal. Queria que colocasse a outra imagem, que diz aí, explicando as obras do Ministério da Infraestrutura a nível de Brasil. Tem no Amazonas, tem nos estados do Nordeste, tem no Sudeste, tem até no Sul e não tem em Santa Catarina. Então, isso aí foi publicado hoje pelo Ministério da Infraestrutura, falando das entregas do Ministério da Infraestrutura no mês de abril. Infelizmente, deputado Mauro, Santa Catarina esquecida em termos de obras federais, em termos de recursos para a BR-470, para a BR-282, para a BR-163, 158, 285 e a 280. Todas as rodovias federais, Santa Catarina, infelizmente, esquecida. Temos que cobrar do ministro da Infraestrutura uma resposta. Pretendo conversar com o senador Jorginho Melo e a Brasília, mais uma vez. Tivemos com o ministro, quando ele veio a Jaguaruna para autorizar aí a BR-101 Sul, a entrega da BR-101 Sul, a iniciativa privada, e ele prometeu para agosto do ano passado o início das obras, o reinício da 163, deputado Silvio. E até hoje tem 2 caminhãozinhos lá, parece, 2, 3 homens com a pá lá, trabalhando naquela BR. Aí o governo do estado está colocando 100 milhões naquela rodovia e nós esperamos que o governo federal coloque os outros 100 milhões que precisa para concluir essa rodovia. Então, o descaso que houve nos governos federais passados com as rodovias em Santa Catarina, infelizmente, nós continuamos acompanhando. Eu teria um outro vídeo, uma notícia que eu acho que chegou, não sei se não dá para abrir, tá? Mas daí também uma notícia boa. A Segurança Pública de Santa Catarina vai conseguir, a partir de amanhã,
imunizar todos os profissionais da segurança pública. É uma ação muito importante. As vacinas que estão chegando estão atendendo os segmentos prioritários, os idosos, as pessoas com comorbidade e temos que atender a segurança pública. Também começaram os profissionais da educação, que eu defendo que tenham essa atenção, essa prioridade, lidam com muitos alunos, com muitas pessoas e isso sendo possível, consigamos imunizar o maior número de pessoas no nosso estado de Santa Catarina. Então, esse registro é importante e o que eu iria mostrar, eu posso mostrar amanhã, eu mandei pelo e-mail, deve ter dado algum problema, não é culpa de ninguém, é a parte tecnológica aí, a nossa equipe que nos assessora aqui na Assembleia e no plenário é muito competente, né, deputado Silva? Está positivo? Então vamos mostrar, para mostrar mais um trabalho que enobrece a Polícia Civil e a Segurança Santa Catarina. A Divisão de Investigação Criminal de Xanxerê, a DIC, prendeu preventivamente um homem de 36 anos, suspeito de matar o irmão de 28. O crime teria ocorrido no último sábado, dia 22, depois que o pessoal se reuniu para matar um porco. Teriam se reunido para matar um porco, parece que tomaram umas bitrucas a mais e acabou em crime. Pelo menos foi o que o delegado falou. Coloca o vídeo do delegado no ar, o momento da prisão aqui, sendo flagrada pela polícia. Vai a informação. O inquérito policial demonstrou que no sábado, autor e vítima, que eram irmãos e moravam na mesma residência, carnearam um porco ali por volta do meio-dia, com outras pessoas, fizeram um churrasco, ingeriram bebida alcoólica, vodka, velho barreiro, sendo que no início da noite, quando só estavam os dois ali na frente da casa, iniciaram uma briga em virtude de uma moto. A vítima queria sair com uma moto que é do autor e o autor tinha perdido a chave. Aí começaram a brigar, porque eu, cabaceço, ela, tudo mais, brigaram. Nisso, o suspeito entrou dentro da casa, a vítima foi até lá, eu não quero que você fique mais aqui, vai embora. Nesse momento, o suspeito desferiu um golpe de faca que pegou na região do peito da vítima, que perfurou o pulmão. A vítima veio a óbito no próprio local e o suspeito fugiu. Vale ressaltar que durante o interrogatório, após a sua prisão, o suspeito confessou os fatos, somente não lembrava o motivo. Pois é. A DIC de Xanxerê mantém uma alta resolução de homicídios que chega a 92,85% de todos os casos desde o ano de 2019. Obrigado. Eu queria agradecer. E esse é um caso aparentemente simples, de fácil identificação, beberam, houve um problema, mas 85% dos homicídios em Santa Catarina estão resolvidos. Nós temos estados, deputado Silvio, com margem de 4%. Então, a impunidade que nós temos nesse país é algo impressionante. E a Polícia Civil de Santa Catarina tem conseguido resolver todos os casos complexos, assim como a Polícia Militar tem uma atuação excepcional quando consegue já em seguida o crime prender em flagrante os autores e quando é um caso de um corpo encontrado, de onde não tem nenhuma pista, onde tem começado do zero, a Polícia Civil tem apresentado um resultado significativo. Então, por isso, a importância e a nossa alegria de dizer que o governo do Estado começa agora amanhã e até o final da semana deve ter todos os profissionais de segurança pública do Estado vacinados. Então, é muito importante. Parabéns à segurança pública. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental, mas antes disso, vamos ouvir o nosso colega Ivan Nats.
Senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência que intercedesse junto ao governo do Estado para que a gente pudesse colocar na lista de prioridade de vacina os embarcados que são pescadores, que ficam 20, 25 dias, às vezes até mais, no mar, sem poder retornar para o porto, que essas pessoas possam receber a vacina de modo prioritário. Então, vou apresentar uma moção nesse sentido, queria que Vossa Excelência nos ajudasse nesse desafio de vacinar os embarcados. Muito obrigado. Eu ia sugerir a Vossa Excelência para fazer uma indicação, ou uma moção. No caso, uma indicação, né? E a gente submete à casa, tem força maior. Obrigado. Ok. Encerrada a presente sessão.